Você já se perguntou por que nasceu exatamente no dia que nasceu? Por que veio ao mundo naquele momento específico, naquela família, naquelas circunstâncias? Se você sente que sua data de nascimento carrega algo muito maior do que apenas números no calendário, saiba que você está absolutamente certa. Existe um segredo profundo e transformador sobre o karma que seu nascimento carrega, e hoje vou compartilhar com você revelações extraordinárias que os espíritos transmitiram a Chico Xavier sobre esse mistério sagrado. O que vou revelar para você não é apenas informação, é uma chave que pode abrir as portas para compreender sua missão nesta vida, os desafios que você veio resolver e os dons especiais que trouxe consigo. Chico Xavier, em seus momentos mais profundos de conexão espiritual, recebeu orientações precisas sobre como nossa data de nascimento não é coincidência, mas sim uma escolha cuidadosamente planejada por nossa alma antes mesmo de encarnarmos. Prepare seu coração para uma jornada de autoconhecimento que vai muito além do que você imagina. Cada palavra que vou compartilhar com você foi transmitida pelos mentores espirituais através do médium mais respeitado do Brasil e tem o poder de transformar completamente a forma como você enxerga sua vida, seus relacionamentos e seu propósito neste mundo. Durante décadas, Chico Xavier recebeu mensagens específicas sobre o que ele chamava de contratos kármicos de nascimento. Os espíritos explicaram que nossa alma, antes de reencarnar, participa de uma reunião sagrada no plano espiritual, onde são definidos não apenas o dia exato do nosso nascimento, mas também as lições que precisamos aprender, as pessoas que vamos encontrar e os dons que vamos desenvolver. Em uma noite de março de 1978, na cidade de Uberaba, algo extraordinário aconteceu durante uma sessão mediúnica com Chico Xavier. O espírito Emmanuel, seu mentor principal, trouxe uma revelação que deixou todos os presentes profundamente emocionados. Ele explicou que existem pessoas que nasceram em datas específicas, carregando o que chamou de karma de luz, uma missão especial de cura, transformação e elevação espiritual que vai muito além do que elas mesmas imaginam. Emmanuel disse textualmente através de Chico: "Meus filhos, há almas que escolhem datas de nascimento que carregam frequências especiais, números sagrados que se conectam diretamente com planos superiores de consciência. Essas pessoas vieram não apenas para evoluir, mas para ser instrumentos de transformação na vida de muitos outros." O que mais impressionou a todos foi quando Emmanuel revelou que essas almas especiais frequentemente sentem uma inquietação inexplicável, uma sensação constante de que precisam fazer algo maior, de que têm uma missão importante, mas nem sempre conseguem identificar exatamente o que é. Se você se identifica com essa sensação, há uma grande probabilidade de que você seja uma dessas almas escolhidas. Mas como saber se sua data de nascimento carrega esse karma especial? Os espíritos transmitiram a Chico Xavier sinais muito claros que indicam quando uma pessoa nasceu com essa missão elevada. Deixe-me compartilhar com você os primeiros sinais revelados pelos mentores espirituais. O primeiro sinal é o que Emmanuel chamou de sensibilidade às energias invisíveis. Pessoas que nasceram com karma de luz têm uma percepção aguçada de energias que outros não conseguem sentir. Você entra em um ambiente e imediatamente sabe se ali há harmonia ou conflito. Você sente quando alguém está mentindo, mesmo que essa pessoa seja convincente para todos os outros. Você percebe presenças espirituais, tem sonhos que se revelam proféticos e frequentemente sabe coisas sobre as pessoas sem que elas tenham contado nada. Maria Helena, uma senhora de 58 anos que vivia em São Paulo, procurou Chico Xavier em 1982 porque não conseguia entender por que sentia tanto peso emocional dos outros.
Ela contou que, desde criança, percebia quando alguém próximo estava doente, antes mesmo dos sintomas aparecerem, e que frequentemente sonhava com situações que depois aconteciam exatamente como ela havia visto. Durante a consulta espiritual, o espírito Dr. Bezerra de Menezes se manifestou e explicou que Maria Helena havia nascido no dia 15 de agosto, uma data que carrega a vibração do número 6, o número da cura e do serviço ao próximo. Dr. Bezerra revelou que Maria Helena havia escolhido essa data específica porque sua alma precisava desenvolver dons mediúnicos que seriam fundamentais para ajudar outras pessoas em momentos de grande sofrimento. A sensibilidade excessiva que ela sentia não era um fardo, mas sim o despertar gradual dos seus dons espirituais. Ele orientou que ela começasse a trabalhar como voluntária em hospitais, onde sua capacidade de perceber as necessidades emocionais dos pacientes seria de grande valor. 2 anos depois, Maria Helena retornou para agradecer. Ela havia se tornado uma das voluntárias mais queridas do Hospital das Clínicas, onde os médicos frequentemente pediam sua opinião sobre o estado emocional dos pacientes. Sua sensibilidade, que antes a fazia sofrer, agora era um instrumento de cura e conforto para centenas de pessoas. O segundo sinal revelado pelos espíritos é o que chamaram de atração magnética por conhecimentos elevados. Pessoas com karma de luz sentem uma fome insaciável por sabedoria espiritual, filosofia, psicologia profunda, terapias alternativas, astrologia, numerologia e tudo que possa expandir a consciência humana. Elas não se contentam com explicações superficiais da vida, sempre buscam o significado mais profundo por trás de cada experiência. Se você se encontra constantemente procurando livros sobre espiritualidade, se sente uma necessidade quase compulsiva de entender os mistérios da vida, se coleciona conhecimentos sobre diferentes tradições espirituais e se outras pessoas frequentemente vêm até você pedindo conselhos sobre questões existenciais, esse é um sinal claro de que sua alma escolheu uma data de nascimento que favorece o desenvolvimento da sabedoria interior. Chico Xavier contou que em 1975 recebeu a visita de uma professora chamada Carmen, nascida no dia 3 de setembro. Ela estava angustiada porque sentia que desperdiçava sua vida ensinando matemática para adolescentes, quando seu coração pulsava por questões muito mais profundas sobre o sentido da existência. Durante a conversa, o espírito André Luiz se manifestou e explicou que Carmen havia nascido sob a influência numerológica do número 3, que representa a comunicação inspirada e o ensino transformador. André Luiz revelou que a alma de Carmen havia planejado cuidadosamente nascer nessa data, porque precisava desenvolver a capacidade de transmitir conhecimentos elevados de forma simples e acessível. Sua inquietação com o ensino tradicional era, na verdade, um chamado para expandir sua missão educativa. Ele sugeriu que ela começasse a incluir elementos de filosofia e desenvolvimento pessoal em suas aulas de matemática, mostrando aos alunos como os números se conectam com os mistérios do universo. Carmen seguiu a orientação e começou a falar sobre a proporção áurea na natureza, sobre sequências matemáticas que aparecem em fenômenos espirituais, sobre como a matemática pode ser uma linguagem sagrada. Seus alunos ficaram fascinados, suas notas melhoraram drasticamente e outros professores começaram a procurá-la para aprender seus métodos. Ela descobriu que podia ser uma educadora transformadora sem abandonar sua profissão, apenas elevando o nível de consciência do seu trabalho. O terceiro sinal é o que os espíritos chamaram de compaixão automática pelos que sofrem. Pessoas com karma de luz não conseguem ver sofrimento sem sentir uma necessidade imediata de ajudar. Elas se comovem profundamente com injustiças,
sentem dor física quando veem animais maltratados, choram assistindo notícias sobre tragédias e frequentemente se sacrificam para aliviar o sofrimento de outros, mesmo quando isso lhes causa prejuízo pessoal. Essa compaixão não é apenas bondade natural, é uma programação espiritual profunda que a alma trouxe consigo. Emmanuel explicou a Chico Xavier que almas com missões de cura nascem com o coração já preparado para sentir as dores do mundo, porque apenas quem sente profundamente pode curar profundamente. Em 1980, uma jovem chamada Lúcia procurou Chico Xavier porque estava sofrendo muito com sua sensibilidade excessiva. Ela havia nascido no dia 29 de junho e, desde pequena, não conseguia ver ninguém sofrendo sem querer ajudar. Na escola, sempre defendia as crianças que eram ridicularizadas. Na adolescência, levava animais feridos para casa. Na idade adulta, sua casa havia se tornado um refúgio para amigas em crise matrimonial, parentes com problemas financeiros e vizinhos que precisavam de apoio emocional. Lúcia estava exausta e sentia que sua bondade estava sendo explorada por pessoas que se aproveitavam da sua generosidade. Durante a consulta espiritual, a espírita irmã Sheila se manifestou e explicou que Lúcia havia nascido sob a influência do número 11, um número mestre que representa a iluminação através do serviço ao próximo. Irmã Sheila revelou que a alma de Lúcia havia escolhido essa data específica porque precisava aprender a equilibrar compaixão com discernimento. Sua missão não era sofrer junto com todos, mas sim ser um canal de luz que ajuda outros a encontrarem suas próprias soluções. Ela orientou Lúcia a estabelecer limites saudáveis, a ensinar as pessoas a pescar em vez de dar o peixe pronto, e a usar sua compaixão como uma ferramenta de empoderamento, não de dependência. Seguindo as orientações espirituais, Lúcia transformou sua casa em um centro de apoio estruturado, onde oferecia cursos de desenvolvimento pessoal, grupos de apoio organizados e orientação para que as pessoas desenvolvessem autonomia emocional. Sua compaixão continuou sendo seu maior dom, mas agora era canalizada de forma que realmente transformava vidas, em vez de apenas aliviar temporariamente o sofrimento. O quarto sinal revelado pelos mentores espirituais é o que chamaram de sincronicidades constantes. Pessoas com karma de luz vivenciam coincidências significativas com uma frequência muito maior do que a média das pessoas. Elas encontram exatamente a pessoa certa no momento certo, recebem sinais claros quando precisam tomar decisões importantes e frequentemente descobrem que situações aparentemente casuais eram, na verdade, encontros marcados pelo plano espiritual. Essas sincronicidades não são sorte ou acaso, são evidências de que essas pessoas têm uma conexão mais direta com seus guias espirituais, que trabalham constantemente para colocá-las no caminho certo para cumprir sua missão de vida. Chico Xavier relatou um caso impressionante que aconteceu em 1983. Um senhor chamado Roberto, nascido no dia 7 de abril, procurou o médium porque estava perturbado com a quantidade de coincidências estranhas que aconteciam em sua vida. Ele contou que sempre que precisava de uma informação importante, casualmente encontrava alguém que sabia exatamente o que ele precisava saber. Quando estava passando por dificuldades financeiras, por acaso, recebia ofertas de trabalho inesperadas. Quando sentia necessidade de crescimento espiritual, coincidentemente, alguém lhe emprestava exatamente o livro que precisava ler. Roberto achava que estava ficando maluco ou que havia algo sobrenatural acontecendo com ele. Durante a sessão mediúnica, o espírito Eurípides Barçanufo se manifestou e explicou que Roberto havia nascido sob a proteção direta do número 7, o número da conexão espiritual e da sabedoria mística. Eurípides revelou que a alma de Roberto havia conquistado, em vidas anteriores, o privilégio de ter uma equipe espiritual muito ativa trabalhando ao seu lado.
As sincronicidades eram evidências de que seus mentores espirituais estavam constantemente organizando encontros, oportunidades e situações para facilitar seu crescimento e o cumprimento de sua missão. Ele orientou Roberto a prestar atenção nessas sincronicidades como mensagens divinas e a confiar mais na orientação que recebia através desses sinais. Roberto começou a anotar todas as sincronicidades que aconteciam em sua vida e descobriu padrões impressionantes. Ele percebeu que sempre que sentia vontade de ajudar alguém, o universo criava oportunidades para que isso acontecesse de forma natural. Quando precisava aprender algo novo, as informações chegavam até ele através de encontros casuais. Ele desenvolveu uma confiança profunda na orientação espiritual e se tornou uma pessoa muito mais realizada e eficiente em sua missão de vida. O quinto sinal é o que os espíritos chamaram de memórias inexplicáveis de outros tempos. Pessoas com karma de luz frequentemente têm lembranças vagas, mas persistentes de lugares onde nunca estiveram, épocas que não viveram, conhecimentos que não aprenderam nesta vida. Elas sentem familiaridade imediata com certas culturas, idiomas, tradições espirituais ou períodos históricos, como se já tivessem vivido intensamente essas experiências. Essas memórias não são fantasias ou imaginação, são fragmentos de vidas passadas que a alma trouxe consigo para facilitar o cumprimento de sua missão atual. Emmanuel explicou a Chico Xavier que almas com missões especiais frequentemente mantêm acesso parcial às suas experiências anteriores, porque precisam dos conhecimentos e habilidades que desenvolveram ao longo de múltiplas encarnações. Uma das histórias mais tocantes que Chico Xavier compartilhou aconteceu em 1979. Uma mulher chamada Isabel, nascida no dia 12 de novembro, procurou o médium porque estava sendo atormentada por sonhos recorrentes sobre uma vida no Antigo Egito. Ela via-se como uma sacerdotisa em um templo, dominando conhecimentos sobre cura através de cristais e plantas medicinais. Esses sonhos eram tão vívidos que ela acordava sabendo informações específicas sobre ervas e pedras que nunca havia estudado. Isabel era enfermeira e começou a aplicar intuitivamente alguns dos conhecimentos que lembrava dos sonhos. Para sua surpresa, os pacientes respondiam extraordinariamente bem aos seus cuidados, mesmo quando os tratamentos convencionais não estavam funcionando. Ela ficou assustada e procurou Chico Xavier para entender o que estava acontecendo. Durante a consulta espiritual, a espírita Joana de Ângeles se manifestou e confirmou que Isabel havia sido realmente uma sacerdotisa curandeira no Antigo Egito há mais de 3.000 anos. Sua alma havia escolhido nascer no dia 12 de novembro, porque essa data carrega a vibração do número 5, que representa a transformação através da cura e do conhecimento prático. Joana de Ângeles explicou que Isabel havia reencarnado com a missão de resgatar e adaptar conhecimentos antigos de cura para o mundo moderno. As memórias que ela estava tendo não eram perturbações, mas sim um despertar gradual dos dons que trouxe consigo. A orientação espiritual foi clara. Isabel deveria estudar formalmente fitoterapia e cristaloterapia para fundamentar cientificamente os conhecimentos intuitivos que possuía. Isabel seguiu a orientação e se especializou em medicina integrativa. Ela desenvolveu protocolos únicos que combinavam tratamentos convencionais com terapias naturais, sempre baseados nos conhecimentos que lembrava de suas experiências passadas. Sua reputação como curandeira se espalhou e ela passou a ser procurada por médicos que queriam aprender seus métodos. O que começou como sonhos perturbadores se transformou em uma missão de cura que beneficiou milhares de pessoas. O sexto sinal revelado pelos mentores espirituais é o que chamaram de resistência natural às energias negativas. Pessoas com karma de luz
possuem uma proteção espiritual natural que as mantém relativamente imunes a influências densas, mesmo quando estão em ambientes carregados de negatividade. Elas conseguem manter sua paz interior em situações que deixariam outras pessoas completamente desequilibradas e frequentemente servem como âncoras de luz em momentos de crise coletiva. Essa resistência não significa que elas não sentem as energias negativas, mas sim que possuem uma capacidade natural de transmutá-las em luz. Emmanuel explicou que essas almas nasceram com escudos energéticos mais desenvolvidos, porque sua missão inclui trabalhar em ambientes densos sem se contaminar, servindo como transformadores espirituais que elevam a vibração dos locais onde estão presentes. Em 1981, Chico Xavier recebeu a visita de um homem chamado Paulo, nascido no dia 21 de dezembro. Paulo trabalhava como psicólogo em um presídio e estava impressionado com sua própria capacidade de manter equilíbrio emocional, mesmo lidando diariamente com criminosos violentos e situações extremamente tensas. Ele relatou que outros profissionais do presídio frequentemente adoeciam ou pediam transferência, mas ele sentia-se energizado pelo trabalho, como se sua presença ali tivesse um propósito maior. Durante a sessão mediúnica, o espírito Bezerra de Menezes se manifestou e explicou que Paulo havia nascido no solstício de verão, uma data que carrega a energia máxima da luz solar. Sua alma havia escolhido essa data específica porque precisava desenvolver a capacidade de levar luz aos lugares mais sombrios da experiência humana. Bezerra revelou que Paulo possuía o que chamou de magnetismo redentor, uma capacidade natural de despertar o que há de melhor nas pessoas, mesmo naquelas que parecem completamente perdidas. Sua missão no presídio não era apenas oferecer apoio psicológico, mas ser um catalisador de transformação espiritual para almas que estavam vivenciando suas experiências mais densas. Paulo começou a desenvolver um trabalho diferenciado no presídio. Ele criou grupos de reflexão, onde os detentos podiam falar sobre arrependimentos, sonhos perdidos e desejos de mudança. Sua presença era tão transformadora que muitos presos começaram a buscar reconciliação com suas famílias, a estudar e a planejar uma vida diferente após o cumprimento da pena. A reincidência entre os presos que participavam dos grupos de Paulo era significativamente menor, provando que sua luz interior realmente tinha o poder de transformar vidas. O sétimo sinal é o que os espíritos denominaram de urgência inexplicável para realizar algo importante. Pessoas com karma de luz sentem uma pressão interna constante, uma sensação de que o tempo está passando e elas precisam urgentemente descobrir e cumprir sua missão de vida. Essa urgência não está relacionada a ambições materiais, mas a uma necessidade profunda de contribuir para a elevação da humanidade. Essa sensação de urgência é, na verdade, a alma lembrando-se dos compromissos que assumiu antes de reencarnar. Emmanuel explicou que almas com missões especiais trazem consigo uma espécie de despertador espiritual, que as mantém inquietas até encontrarem seu verdadeiro propósito. Uma história particularmente emocionante aconteceu em 1984, quando uma jovem chamada Cristina, nascida no dia 8 de janeiro, procurou Chico Xavier em estado de grande angústia. Ela havia acabado de se formar em administração de empresas, conseguido um emprego bem remunerado, mas sentia-se completamente vazia e desesperada. Cristina relatou que desde os 16 anos sentia uma pressão interna insuportável, como se estivesse desperdiçando tempo precioso, mas não conseguia identificar o que deveria estar fazendo.
Durante a consulta espiritual, a espírita irmã Dulce se manifestou e explicou que Cristina havia nascido sob a influência do número 8, que representa a realização material a serviço da espiritualidade. Sua alma havia planejado usar habilidades administrativas para organizar projetos sociais que beneficiariam comunidades carentes. Irmã Dulce revelou que a urgência que Cristina sentia era um chamado para deixar o mundo corporativo tradicional e dedicar seus talentos a causas humanitárias. Ela orientou a jovem a procurar organizações não governamentais que precisassem de gestão profissional para maximizar o impacto de seus projetos sociais. Cristina seguiu a orientação e se tornou diretora executiva de uma ONG que trabalhava com educação em favelas. Sua formação em administração foi fundamental para estruturar projetos que transformaram a vida de centenas de famílias. A urgência que antes a angustiava se transformou em energia produtiva direcionada para sua verdadeira missão. Ela descobriu que podia ser bem-sucedida profissionalmente e, ao mesmo tempo, cumprir seu propósito espiritual. O 8º sinal revelado pelos mentores espirituais é o que chamaram de capacidade natural de inspirar transformações em outras pessoas. Pessoas com karma de luz possuem uma influência magnética que desperta o melhor nos outros, frequentemente sem nem perceberem que estão exercendo esse poder. Elas são procuradas para conselhos, suas palavras têm peso especial e muitas vezes descobrem que conversas casuais que tiveram mudaram completamente a direção da vida de alguém. Essa capacidade inspiradora não é carisma superficial, mas sim uma irradiação natural da luz interior que essas almas desenvolveram ao longo de múltiplas encarnações. André Luiz explicou a Chico Xavier que pessoas com missões elevadas funcionam como faróis espirituais que orientam outras almas em momentos de confusão e escuridão. Em 1977, Chico Xavier conheceu uma professora chamada Helena, nascida no dia 25 de maio, que estava perturbada porque constantemente recebia visitas de ex-alunos que vinham agradecer por terem mudado suas vidas através de conversas que ela nem se lembrava de ter tido. Helena ensinava português em uma escola pública e não entendia por que suas aulas tinham um impacto tão profundo nos estudantes. Durante uma sessão mediúnica, o espírito Emmanuel se manifestou e explicou que Helena havia nascido sob a proteção do número 7, que representa a sabedoria espiritual aplicada ao ensino transformador. Sua alma havia escolhido a profissão de educadora porque precisava desenvolver a capacidade de plantar sementes de transformação na mente dos jovens. Emmanuel revelou que Helena possuía o dom da palavra inspirada, uma capacidade de falar exatamente o que cada pessoa precisa ouvir no momento certo. Suas aulas de português não eram apenas sobre gramática e literatura, mas sobre valores humanos, autoestima e possibilidades de futuro. Ela conseguia enxergar potenciais que os próprios alunos não viam em si mesmos e sabia como despertar esses talentos através de palavras de encorajamento. Helena começou a prestar mais atenção no impacto de suas palavras e desenvolveu conscientemente sua capacidade inspiradora. Ela criou projetos pedagógicos que combinavam ensino de português com desenvolvimento pessoal, ajudando centenas de jovens a descobrirem seus talentos e a acreditarem em seus sonhos. Muitos de seus ex-alunos se tornaram profissionais bem-sucedidos e sempre creditavam a Helena o despertar de sua autoconfiança. O 9º sinal é o que os espíritos chamaram de atração por conhecimentos sobre a morte e o pós-vida. Pessoas com karma de luz sentem fascínio natural por temas relacionados à continuidade da vida após a morte, reencarnação, comunicação com espíritos e mistérios do plano espiritual. Elas não têm medo da morte, mas sim curiosidade profunda sobre os processos de transição entre os planos de existência.
Essa atração não é mórbida, mas sim uma lembrança inconsciente de que essas almas mantêm conexão mais direta com o mundo espiritual. Joana de Ângeles explicou que pessoas com missões elevadas frequentemente trabalham como pontes entre os dois planos, ajudando encarnados a compreenderem melhor sua natureza espiritual e desencarnados a encontrarem paz em sua nova condição. Uma das histórias mais impressionantes que Chico Xavier compartilhou aconteceu em 1982. Uma enfermeira chamada Márcia, nascida no dia 14 de setembro, procurou o médium porque estava sendo assombrada por espíritos de pacientes que haviam morrido sob seus cuidados. Ela trabalhava em uma UTI e frequentemente via os espíritos dos falecidos vagando pelos corredores do hospital, aparentemente confusos e perdidos. Márcia tinha medo de estar enlouquecendo, mas ao mesmo tempo sentia uma compaixão imensa por esses espíritos e uma necessidade inexplicável de ajudá-los. Durante a consulta espiritual, o espírito Dr. Bezerra de Menezes se manifestou e explicou que Márcia havia nascido com mediunidade natural, voltada especificamente para o auxílio a espíritos recém-desencarnados. Dr. Bezerra revelou que a alma de Márcia havia escolhido trabalhar em ambiente hospitalar, porque sua missão incluía facilitar a transição de pessoas que morrem em estado de confusão ou apego excessivo à vida material. Os espíritos que ela via não estavam a assombrando, mas sim pedindo ajuda para compreender sua nova condição e encontrar o caminho para planos superiores. Márcia foi orientada a estudar doutrina espírita e a participar de trabalhos mediúnicos voltados para o esclarecimento de espíritos sofredores. Ela desenvolveu uma técnica única de conversar mentalmente com os espíritos dos pacientes falecidos, explicando-lhes que haviam desencarnado e orientando-os a buscar a luz. Sua presença no hospital se tornou uma bênção não apenas para os pacientes vivos, mas também para as almas que estavam fazendo a transição para o plano espiritual. O 10º e último sinal revelado pelos mentores espirituais é o que chamaram de prosperidade através do serviço ao próximo. Pessoas com karma de luz descobrem que quanto mais se dedicam a ajudar outros, mais abundância recebem em suas próprias vidas. Elas experimentam uma lei espiritual especial, onde o dar e o receber fluem de forma harmoniosa, sem esforço ou ansiedade. Essa prosperidade não se manifesta necessariamente como riqueza material excessiva, mas como uma abundância equilibrada que permite que essas pessoas tenham tudo o que precisam para cumprir sua missão, além de recursos extras para continuar ajudando outros. Emmanuel explicou que almas com missões elevadas recebem suporte direto do plano espiritual para que nunca lhes faltem meios de realizar seu trabalho transformador. A história final que Chico Xavier compartilhou sobre esse tema aconteceu em 1985. Um homem chamado Fernando, nascido no dia 30 de outubro, procurou o médium porque estava vivendo uma situação que considerava impossível. Fernando era contador e havia decidido dedicar suas tardes a ensinar educação financeira gratuitamente em comunidades carentes. Para sua surpresa, quanto mais tempo dedicava a esse trabalho voluntário, mais clientes pagantes apareciam em seu escritório. Fernando estava confuso porque sempre havia acreditado que dedicar tempo a trabalho gratuito prejudicaria seus negócios, mas estava acontecendo exatamente o contrário. Seus clientes pagantes não apenas aumentaram em número, como começaram a pagar honorários mais altos e a indicar outros clientes. Durante a sessão mediúnica, o espírito André Luiz se manifestou e explicou que Fernando estava experimentando a lei da multiplicação espiritual. André Luiz revelou que quando uma pessoa usa seus talentos profissionais para servir desinteressadamente ao próximo, ela cria um campo magnético de abundância ao seu redor. O universo conspira para que essa pessoa tenha recursos suficientes para continuar seu trabalho de elevação social.
Fernando havia nascido no dia 30 de outubro, porque sua alma precisava aprender que verdadeira prosperidade vem do equilíbrio entre sucesso material e contribuição espiritual. Fernando expandiu seu trabalho social e criou uma metodologia de educação financeira especificamente desenvolvida para pessoas de baixa renda. Seu escritório se tornou um dos mais prósperos da cidade, e ele pôde contratar outros contadores para que pudesse dedicar ainda mais tempo ao trabalho social. Ele descobriu que servir ao próximo não era obstáculo para a prosperidade, mas sim o caminho mais direto para alcançá-la de forma sustentável e significativa. Agora que você conhece os 10 sinais que indicam se sua data de nascimento carrega um karma especial, deixe-me compartilhar com você as revelações mais profundas que Chico Xavier recebeu sobre como descobrir exatamente qual é sua missão específica nesta vida e como ativar completamente os dons espirituais que trouxe consigo. Os espíritos revelaram a Chico Xavier que existe um método sagrado para descobrir sua missão específica, baseado não apenas na data do seu nascimento, mas na combinação única entre o dia, o mês e o ano em que você veio ao mundo. Emmanuel explicou que cada alma, antes de reencarnar, escolhe uma assinatura numerológica, que funciona como uma chave mestra para desbloquear seus dons mais elevados. Em uma sessão mediúnica realizada em dezembro de 1983, algo extraordinário aconteceu. O espírito Eurípides Barçanufo trouxe uma revelação que mudaria para sempre a forma como Chico Xavier entendia as missões espirituais. Ele explicou que existe um período específico na vida de cada pessoa com karma de luz, onde todos os seus dons se manifestam simultaneamente, criando uma explosão de crescimento espiritual e realização pessoal. Eurípides chamou esse período de janela de ativação kármica e revelou que ela se abre quando a pessoa completa a idade que corresponde à soma dos números da sua data de nascimento reduzida a um único dígito. Por exemplo, uma pessoa nascida no dia 15 de março de 1970 teria sua janela de ativação aos 26 anos, porque plus 5 las velhos 6 las margens nas 9 mas nas 7 las da mas 26 e 2 blas e 6 nas 8. Mas a janela se abriria especificamente aos 26 anos, não aos 8. Durante essa janela de ativação, que dura aproximadamente 3 anos, a pessoa experimenta sincronicidades intensas, encontros transformadores, oportunidades únicas e um despertar acelerado de suas capacidades espirituais. É como se o universo conspirasse para colocar essa pessoa exatamente onde ela precisa estar para cumprir sua missão de vida. Chico Xavier compartilhou o caso de uma mulher chamada Beatriz, nascida no dia 7 de abril de 1955, que procurou orientação espiritual aos 29 anos, porque sua vida havia se transformado completamente nos últimos 2 anos. Beatriz relatou que aos 27 anos, idade da sua janela de ativação, havia perdido o emprego, terminado um relacionamento e se mudado para outra cidade, tudo no mesmo mês. Inicialmente, ela pensou que estava vivendo o pior período da sua vida, mas logo descobriu que cada aparente perda havia aberto espaço para algo muito melhor. Na nova cidade, ela conheceu pessoas que a introduziram ao trabalho com crianças especiais. Descobriu que tinha um dom natural para se comunicar com crianças autistas e desenvolveu técnicas terapêuticas inovadoras que chamaram a atenção de profissionais renomados. Durante a consulta espiritual, a espírita Joana de Ângeles confirmou que Beatriz estava vivendo exatamente o que sua alma havia planejado. As perdas aparentes foram, na verdade, liberações necessárias para que ela pudesse abraçar sua verdadeira missão. Joana revelou que Beatriz havia reencarnado especificamente para desenvolver métodos de cura para crianças com necessidades especiais, e que sua janela de ativação havia funcionado perfeitamente para colocá-la no caminho certo.
Os mentores espirituais também revelaram a Chico Xavier que pessoas com karma de luz recebem 3 tipos específicos de sinais durante sua janela de ativação. O primeiro sinal são os encontros impossíveis. Situações onde a pessoa conhece exatamente as pessoas certas, no momento certo, de maneiras que parecem completamente impossíveis ou improváveis. O segundo sinal são as portas que se abrem sozinhas, oportunidades profissionais, educacionais ou pessoais que aparecem sem que a pessoa tenha se esforçado para criá-las. É como se o universo estivesse constantemente oferecendo caminhos que levam diretamente à realização da missão espiritual. O terceiro sinal são os dons que despertam naturalmente, habilidades, talentos ou capacidades que a pessoa não sabia que possuía e que se manifestam espontaneamente durante esse período. Podem ser dons artísticos, mediúnicos, de cura, de liderança ou de ensino que emergem como se sempre tivessem estado dormentes, esperando o momento certo para se revelarem. Emmanuel explicou que reconhecer esses sinais é fundamental para que a pessoa aproveite completamente sua janela de ativação. Muitas almas perdem oportunidades preciosas porque interpretam os encontros impossíveis como coincidências, as portas que se abrem como sorte e os dons que despertam como casualidades, em vez de reconhecê-los como orientações diretas do plano espiritual. Para ativar completamente os dons kármicos, os espíritos transmitiram a Chico Xavier um ritual espiritual simples, mas poderoso, que pode ser realizado por qualquer pessoa que reconheça em si os sinais do karma de luz. Emmanuel chamou esse ritual de reconexão com o propósito original e explicou que ele funciona como uma ponte entre a personalidade atual e a sabedoria da alma. O ritual deve ser realizado em um momento de silêncio e introspecção, preferencialmente durante a madrugada, quando o véu entre os mundos está mais tênue. A pessoa deve escrever em um papel sua data de nascimento completa e meditar profundamente sobre cada número, pedindo aos seus mentores espirituais que revelem o significado sagrado de cada dígito em relação à sua missão de vida. Em seguida, deve fazer 3 perguntas específicas ao seu eu superior. Qual é o dom principal que trouxe para esta encarnação? Qual é a contribuição específica que vim oferecer à humanidade? E que passos práticos devo dar agora para alinhar minha vida com minha missão espiritual? As respostas podem vir através de insights imediatos, sonhos significativos nos dias seguintes ou sincronicidades que apontam direções claras. Chico Xavier enfatizou que este não é um ritual mágico, mas sim um processo de sintonização consciente com a sabedoria que a alma já possui. É uma forma de despertar lembranças adormecidas e ativar canais de comunicação com os guias espirituais que acompanham cada pessoa em sua jornada evolutiva. A revelação final que os espíritos transmitiram sobre o karma de nascimento foi talvez a mais transformadora de todas. Emmanuel explicou que pessoas com karma de luz não vieram apenas para evoluir individualmente, mas para servir como catalisadores de uma transformação planetária que está acontecendo neste momento da história humana. Segundo os mentores espirituais, a Terra está passando por um período de transição onde antigas estruturas, baseadas no egoísmo e na competição, estão sendo substituídas por novas formas de organização social baseadas na cooperação e no amor incondicional. As almas que nasceram com karma de luz são pioneiras dessa nova era. E sua missão é demonstrar através de suas vidas que é possível viver de forma mais elevada, mais consciente e mais amorosa.
Essa revelação transforma completamente o significado de ter nascido com karma especial. Não se trata de ser superior ou escolhido, mas sim de ter assumido uma responsabilidade maior, de servir como exemplo e inspiração para outros que ainda estão despertando para sua natureza espiritual. É uma missão de amor que beneficia não apenas a pessoa que a cumpre, mas toda a humanidade que está evoluindo junto. Agora você compreende a verdade profunda sobre o segredo que seu nascimento carrega. Você não está aqui por acaso. Cada dia que passou desde que você veio ao mundo foi cuidadosamente planejado por sua alma, em colaboração com seus mentores espirituais, para que você pudesse cumprir uma missão única e transformadora nesta encarnação. Se você se reconheceu em alguns ou vários dos sinais que compartilhei, saiba que este reconhecimento não é coincidência. É o despertar da sua consciência para a verdade sobre quem você realmente é e por que escolheu estar aqui neste momento específico da história da humanidade. Os espíritos que orientaram Chico Xavier querem que você saiba que não existe reconhecimento acidental dessas revelações. Apenas almas que estão prontas para abraçar sua missão de luz conseguem compreender profundamente essas verdades. Lembre-se das palavras de Emmanuel. Meus filhos, não há karma mais elevado do que o karma do amor em ação. Vocês vieram à Terra não para receber, mas para dar. Não para serem servidos, mas para servir. Não para serem amados, mas para amar incondicionalmente. Essa é a essência da sua missão, independentemente de qual forma específica ela tome em sua vida. O momento de despertar chegou. Sua alma está chamando você para sair da zona de conforto, para deixar de lado os medos que a mantêm pequena e para abraçar completamente a grandeza do propósito que trouxe consigo. O mundo precisa da sua luz, dos seus dons, da sua contribuição única. Existem pessoas esperando por você, situações que só você pode transformar, vidas que só você pode tocar de forma significativa. Não permita que mais um dia passe sem que você dê pelo menos um passo em direção ao cumprimento da sua missão espiritual. Comece hoje mesmo a prestar atenção nas sincronicidades que se manifestam ao seu redor. Observe os encontros que o universo está organizando para você. Escute a voz da sua intuição que sussurra orientações sobre o caminho que deve seguir. Confie no processo. Confie nos sinais, confie na sabedoria da sua alma que escolheu exatamente esta data, esta família, estas circunstâncias para que você pudesse florescer completamente como o ser de luz que é. Seus mentores espirituais estão ao seu lado a cada momento, organizando oportunidades, enviando pessoas certas para o seu caminho, abrindo portas que levarão você diretamente ao cumprimento do seu propósito maior. A revelação que os espíritos transmitiram a Chico Xavier sobre o segredo do seu nascimento não foi compartilhada apenas para que você soubesse quem é, mas para que você se tornasse quem veio ser. Este conhecimento carrega consigo uma responsabilidade sagrada, a de transformar informação em ação, compreensão em serviço, despertar em realização. Você é parte de uma geração especial de almas que aceitaram o desafio de encarnar em um período de grandes transformações planetárias. Você veio equipada com todos os dons, talentos e recursos internos necessários para não apenas sobreviver a essas mudanças, mas para liderá-las com sabedoria, amor e compaixão. O segredo que seu nascimento carrega sobre seu karma não é mais um mistério para você. É uma verdade viva que pulsa em seu coração, uma chama sagrada que ilumina o caminho à sua frente, uma força poderosa que a impulsiona em direção ao cumprimento do destino glorioso que escolheu para esta encarnação. Que você tenha a coragem de honrar completamente o presente sagrado que é a sua vida e que cada dia seja uma nova oportunidade de manifestar a luz divina que trouxe consigo para abençoar este mundo.